professor Moacir e hoje vou comentar com vocês um assunto aí bem interessante dentro da física, né? O assunto será dilatação, certo? Mas para nós entendermos aí o que é essa dilatação, vamos imaginar o seguinte, né? Quando você possibilita que as partículas estejam no movimento mínimo possível, você está ali introduzindo, na verdade, um conceito de temperatura, certo? Então veja só o seguinte, se as partículas elas estão no movimento praticamente nulo, né? Elas estão então a uma temperatura bem baixa. Aí conforme você vai aumentando essa temperatura, essas partículas começam a se movimentar, né? E quando essas partículas se movimentam, né, dá a entender que acontece o quê? Dá a entender que elas provocam, na verdade, um aumento aí da dimensão do objeto, certo? Então vamos pegar um objeto qualquer e vamos tentar imaginar o seguinte aqui, né? Então você tem lá o seu objeto, né? Ó, vou pegar ele aqui, fazer o desenho dele aqui, ó, um objeto qualquer, né? Ó, um objeto qualquer, certo? Aí dentro desse objeto qualquer, você tem lá as partículas, né, ó, em movimentos, né, ó, praticamente nulos, né? Então vamos pegar aqui um exemplo de uma temperatura bem baixa. Então as partículas estão lá num movimento praticamente nulo, certo? Aí você vem, né, ó, e aquece esse objeto, né? Esse movimento dessas partículas, certo? Ele vai provocar então um aumento deste objeto, certo? Então, ó, as partículas vão ficar mais distantes, certo? E conforme elas ficam mais distantes, provocam aqui um ligeiro aumento do objeto, certo? Então vejam só, pessoal, nesse sentido aqui, eu posso dizer para vocês, né? Ó, deixa eu pegar aqui a minha reguinha, ou melhor, meu lápis, né? Então nesse sentido aqui, eu posso dizer para vocês que houve o quê? Houve uma dilatação, certo? Ó, então, ó, aumentou aqui a superfície, aumentou o comprimento, aumentou a área, aumentou o volume. Então eu tive aqui uma dilatação, certo? E se eu observar esse mesmo exemplo, só que agora no meu sentido inverso, certo? Ó, se no sentido anterior eu tive uma dilatação térmica, aqui no sentido inverso eu digo que eu tenho uma contração térmica, certo? Então eu tenho aqui uma contração térmica, beleza? E se nós pegarmos outro exemplo, né? Imagina que eu tenho, sei lá, vou pegar aqui uma barra qualquer, né? Então eu tenho uma barra, certo? Ó, aí essa barra, ela é submetida ali a uma temperatura, né? Então, ó, você vai e aquece essa barra, né? Ó, você eleva aqui a temperatura. Acontece que ela vai ter uma mudança, né? Ela vai ter uma mudança aqui numa região, certo? Então, ó, ela pode acontecer de sofrer uma pequena alteração aqui, ó, numa região dessa barra, né? Essa alteração aqui, ó, é o que eu vou chamar de dilatação, certinho? Então vejam só, pessoal, a dilatação ela é dividida em três partes, né? Então quais são as três partes que vão dividir a dilatação? Deixa eu passar aqui para o lado de cá. Então eu tenho três partes que vão dividir aí o meu conceito de dilatação e o meu estudo da dilatação, certo? Então ela é dividida em linear, certo? Ela é dividida em superficial, beleza? E ela é dividida em volumétrica, certinho? Vou aumentar aqui o tamanho. E dividida também em volumétrica, beleza? Essa dilatação linear é aquela que vai falar do aumento do comprimento, beleza? Então a dilatação linear trata do aumento do comprimento. A dilatação superficial tem a ver com o aumento da área. E a dilatação volumétrica, né, ela tem a ver aí com o aumento do volume, beleza? Bem, essas duas primeiras aqui, ó, elas ocorrem nos sólidos, beleza? Enquanto esta última aqui, ela ocorre no líquido e nos gases, joia? Bem, mas a única dilatação que nós vamos comentar aqui hoje nessa aula vai ser a dilatação linear, ou seja, a dilatação que vai envolver aí o comprimento do objeto, beleza? Então, para iniciarmos aí, nós podemos pensar o seguinte, né? Vamos pensar aqui o seguinte. Considera lá uma barra metálica, né? Ó, essa mesma barra metálica aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui de novo, ó. Você considere lá uma barra metálica, certo? Então você considerou a sua barra metálica. E ela tem um comprimento, né? Ó, que eu vou chamar de L1, certo? O comprimento eu vou chamar de L1. Quando você submete essa barra a uma temperatura, né? Ó, eu vou chamar essa temperatura aqui de θ1, beleza? Então você submeteu essa barra a uma temperatura, você observará
que você vai ter o comprimento final, que é o L2, certo? Maior que o meu comprimento inicial, que é o meu L1. Assim vou ter que a variação, certo? Ó, esse meu delta aqui vai me indicar a variação, beleza? Então, ó, a variação de θ vai ser igual ao quê? Vai ser igual a θ2 menos θ1. Mas o que significa isso? Mas o que quer dizer essa variação de θ? Essa variação de θ nada mais é do que a relação do meu tempo final e o meu tempo inicial. Então eu posso trocar esse aqui por T2 e esse aqui por T1, beleza? Bem, e esse meu L2 e esse meu L1? Esse meu L2 e esse meu L1 eu vou chamar de dilatação linear. Então, dilatação linear eu vou representar por ΔL. Mas quem é o ΔL? É o meu comprimento final menos o meu comprimento inicial, certo? Então, ó, nós já temos aqui duas maneiras de observar aí o que nós estamos comentando, né? Ó, delta θ, θ2 menos θ1, ou temperatura final menos inicial, e a dilatação linear, que é chamada aqui, ou representada por ΔL, nada mais é do que o comprimento final menos o comprimento inicial, certinho? E eu tenho ainda uma constante de proporcionalidade, certo? Que eu vou chamar aqui, ó, de coeficiente de dilatação linear, certinho? Então, essa constante de proporcionalidade, que vai relacionar aqui as nossas grandezas, vai ser chamada aqui de coeficiente de dilatação linear. Logo, eu tenho que a dilatação linear, que é o meu ΔL, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu comprimento inicial, que eu vou chamar de L1, beleza? Vezes o coeficiente de dilatação linear, beleza? Vezes a variação de θ, ou seja, a variação aqui de temperatura. Então, ó, aqui nós temos o que nós vamos usar aqui na nossa aplicação. Bem, mas onde que eu vou aplicar isso daí, né? Onde que eu vou aplicar um conceito desse? Então acompanhe aqui comigo esse exercício. Então acompanhe aqui comigo aqui uma aplicação, né? Veja só. Uma ponte será construída sobre um rio, mas os engenheiros não decidiram qual material será utilizado. Se o comprimento será de 100 metros e a variação de temperatura na região onde a ponte será construída ficará em 40 graus, qual será a variação de comprimento caso seja escolhido o concreto ou caso seja escolhido o aço, certo? Então veja só, o exercício traz para nós aqui os dois exemplos aqui, tanto concreto quanto aço, e ambos trazem aqui o coeficiente de dilatação linear, né, que é representado aqui por este símbolo, certo? Então, ó, se ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes Δθ, certo? Então, nós temos que ΔL é igual ao comprimento inicial, que tem o valor aqui de 100 metros, certo? Vezes o coeficiente de dilatação linear do concreto, que é o primeiro, que é 1,2 vezes 10, certo? Elevado a menos 5, vezes o Δθ, né? O que é o Δθ? O meu Δθ aqui será de 40 graus. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 100 metros vezes o coeficiente de dilatação linear do concreto vezes 40 graus, certo? Então, o meu resultado aqui será um ΔL igual a 0,048 metros, certo? Bem, mas 0,048 metros equivale então a um ΔL, ou variação da dilatação, ou dilatação linear, certo? De 4,8. Se um metro tem 100 centímetros, então eu tenho aqui 4,8 centímetros de dilatação. Isso aqui para o concreto, beleza? Então acompanhe aqui comigo do lado de cá para o aço, né? Então o aço, a mesma coisa, né? Ó, ΔL, que é a dilatação linear, é igual ao comprimento inicial, certo? Vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes aqui, ó, vezes, vou fazer aqui de novo,
o meu delta θ, certo? Então, ó, aqui eu vou ter que delta L será igual o comprimento inicial é 100 metros, né, ó, 100 metros. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1.1 vezes 10 elevado a menos 5, então eu vou substituí-lo aqui, ó, 1.1 vezes 10, certo? Elevado aqui a menos 5, vezes o delta θ, que será aqui de 40 graus. Então eu vou ter aqui delta L, né, ó, vou ter aqui que delta L é igual a 100 vezes 1.1 vezes 10 menos 5, elevado a menos 5, vezes 40. Então, o meu delta L aqui para o aço terá um valor de 0,044 metros, né? 0,044 metros, ou seja, 4,4 centímetros, né? Que mostra que neste caso aqui a dilatação será menor, ok? Então espero que tenham compreendido, certo? E aguardo vocês aí nas próximas aulas.